A paz do Senhor, irmãos. Na reflexão de hoje, nós queremos mirar aqui, a princípio, uma constatação no livro de Salmos, número 113, onde nós temos uma afirmação que, na concepção do salmista, o seu objetivo era colocar a grandeza de Deus e na sua ação para com a criatura humana. E ele começa o Salmo 113 dizendo: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E aí, na altura do versículo 5, o salmista diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, se curva para ver o que está nos céus e na terra. E no versículo 7, ele escreve assim: que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Bem, os registros sagrados nos permitem viajar na imaginação, né? Pelos quadros que apresentam. Então, quando nós lemos aqui que Deus, ele do pó ou do monturo, ele levanta, ergue o necessitado, né? Nós temos aqui uma ingerência divina numa situação caótica. Então, o salmista apresenta aqui, obviamente, uma pessoa no pó ou no monturo. Nós entendemos por monturo lixo, né? Restos. E poderíamos assimilar aqui a expressão pó com ruínas, um desmoronamento, enfim. Mas o fato é que este salmo, ele coloca para nós aqui a confrontação de duas realidades: a falência humana e a suficiência divina. Em todo o texto bíblico, nós nos convencemos exatamente disso, da falência humana e da suficiência divina. Então aqui, nós imaginamos alguém lá, jogado lá, entre restos, e de repente, Deus intervém para reverter este processo, de degeneração, de calamidade. E em seguida, o salmista escreve que Deus intervém socorrendo o necessitado, o aflito, e o ergue. Agora, Deus o faz assentar com os príncipes, ou seja, há uma estabilidade aqui. Deus não apenas intervém revertendo uma situação, mas num segundo momento, Deus estabiliza a pessoa. Então nós temos aqui o ajudador estabilizando o ajudado. E aqui diz assim: e o faz assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Bem, queridos, isso é muito lindo, mas eu quero adiantar que na evolução da reflexão,
nem tudo são flores. Por quê? No agir divino é só glória, né? Mas o problema fica do lado dos mortais, das criaturas imperfeitas. Mas eu já coloco isso dentro de alguns instantes. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, Paulo, ele está descrevendo, né, teologicamente, essa intervenção divina aqui. Quando Deus restaura o necessitado, o levanta do pó do monturo e o estabiliza entre nobres, né? Então nós temos esta mesma circunstância aqui descrita na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, quando nós lemos assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Olha o necessitado aí no monturo, hein? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros. Mas Deus é a intervenção que o salmista registra lá no Salmo 113. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, lá no monturo, no pó, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nossos pecados, vos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora vem a estabilidade. E nos fez assentar, não é? Juntamente com Ele, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu gostaria de considerar aqui a igreja como uma imensa mesa, a mesa da graça, né? E a tribuna de honra, onde estão estabilizados aqueles que foram encontrados no mundo de pecado, no monturo, no pó, e foram restaurados. Então é lindo isso, não é? Deus intervém, restaura e depois dá estabilidade. Porém, eu quero adiantar que essa ação divina, né, ela só foi possível pela aceitação do necessitado. Porque a ajuda que vem do céu não é imposta ditatorialmente, né? A salvação e toda a manifestação da graça para o homem, ela vem na condição de uma proposta. Então, cabe a nós aceitarmos ou não a proposta que Deus nos faz. Muito bem, queridos. E eu quero desenvolver uma reflexão aqui, por quê? Nós lemos aqui, no Salmo 113, que Deus pegou o necessitado do pó do monturo e o restaurou e o estabeleceu. Então é um processo completo. Glória a Deus por isso. Isso é lindo, é maravilhoso. E aonde é que Deus estabilizou então esse restaurado? Entre príncipes, entre nobres. Então, queridos, nós convém pensarmos o seguinte: os príncipes que ali estão, né, para o meio dos quais foi trazido o recém-restaurado. Esses príncipes que ali estão, nós, num primeiro plano, né, imaginamos, são todos príncipes e, ao que parece,
devem ter tido, né, ou sofrido o mesmo processo que esse último restaurado. Ou seja, os príncipes que ali estão ali porque merecem. Estão ali porque foram condicionados para isto. Então, obviamente, são príncipes, a titularidade é inquestionável. São príncipes, muito bem. Mas uma pergunta que paira no ar, e nós devemos considerar, como é que esses príncipes chegaram ali? Porque o salmista, ele escreve que o restaurado, ele foi trazido e colocado entre os príncipes, sim, do seu povo. Só que esta afirmação aqui não atribui automaticamente a Deus a promoção desses príncipes. São príncipes, ali estão. Mas aí, será que todos os príncipes que ali estão têm um histórico que os credencia a estarem ali? Aonde eu quero chegar? Queridos, nos arraiais evangélicos, nem todos aqueles que estão em eminência ou compõem a liderança, eles ali estão porque foram colocados por Deus. Você há de concordar comigo. Então, a consideração que eu faço a partir deste salmo é nesse sentido. Primeiramente, por que somos o que somos? É uma reflexão que eu faço. Como é que viemos a ser o que somos? E em que condição continuamos a ser o que somos? Queridos, quando nós olhamos para alguém exaltado, promovido, ou estabelecido numa condição de honra, nós devemos sempre considerar os antecedentes. Nesta perspectiva, eu escrevi um pensamento que me ocorreu. O mérito dignifica a honra, mas a sua ausência a torna abominável. É lindo você ver alguém promovido com honra, com mérito. É revoltante você ver alguém sendo promovido por negociata, por conluio, por integrar um sistema, um jogo de interesses. Muito bem. Posto isto, queridos, eu quero colocar que enquanto Deus, segundo o salmista colocou aqui, enquanto o processo de restauração ocorreu apenas entre o ajudador e o necessitado, ou seja, enquanto as coisas aconteceram, na intervenção direta de Deus na vida do necessitado, maravilha. Como eu disse, isso não é imposto, é proposto. Então o necessitado, num primeiro plano, ele reconheceu a sua necessidade de ajuda de um Deus que pode ajudar. E ele, concordou, aceitou esta ajuda. Então, mediante essa condição de aceitação, Deus, então, operou. E é um processo vamos dizer, uma restauração. Muito bem. Mas isso até aí está acontecendo diretamente entre o ajudador e o ajudado. Uma vez que ele é trazido para o convívio, no caso aqui, quando o salmista diz
que esse que há pouco estava lá jogado no lixo, no pó, no monturo, e agora foi restaurado por Deus, ele foi trazido para o meio dos príncipes. Aí nós devemos considerar como é que os príncipes, os nobres que já estão ali estabilizados, como eles enxergam a vinda deste recém-restaurado. Então eles precisam absorver este processo, claro. Esse que está chegando para compor, vamos dizer, a mesa da graça, da nobreza com eles, é fruto de um procedimento exclusivamente de Deus. Agora, queridos, o problema é que muitos que estão na mesa da honra, da nobreza, que já foram alcançados pela graça de Deus, os defeitos da natureza permanecem. Porque nós não somos robotizados. Mesmo a ação da graça de Deus na vida do homem pecador não o torna um autômato, né? Uma pessoa robotizada. Não. Deus não toca no livre-arbítrio da pessoa. Mas aonde eu quero chegar? É para uma realidade que nós não podemos ignorar no contexto da igreja do Senhor aqui nesta terra. Queridos, quando este ajudado por Deus é trazido para a convivência com os nobres, os príncipes que ali estão, nós partimos do pressuposto que, assim como os príncipes que vão receber este último restaurado, nós entendemos que, sendo eles também oriundos de um processo de restauração da parte de Deus, isso estabelece uma equivalência entre eles. Então, um tornado nobre, ele é trazido para o seio, não é? De um grupo de nobres, mas ele também é nobre, porque Deus o fez assim. Então, eu fico pensando na receptividade, na capacidade desses nobres de absorver e dividir com ele o espaço agora, na mesa da graça, vamos chamar assim. Bem, queridos, porque é difícil muitas vezes para alguém entender que o favorecimento divino nem sempre se conforma aos parâmetros humanos de merecimento. Você já vai entender o que eu quero colocar aqui. E para que nós possamos compreender a verdade que está implícita na afirmação aqui do salmista, no Salmo 113, eu quero olhar um pouquinho para a vida de Mefibosete. Claro, é um personagem muito conhecido, né? Há muitas pregações sobre a vida de Mefibosete, e são pregações realmente lindas a restauração de Mefibosete, e todos nós, aqueles que têm uma familiaridade com a Bíblia e constantemente ouvem as mensagens, sabem que Mefibosete era o neto do primeiro rei de Israel, Saul, né? Mas diante lá de uma guerra perdida por Saul, por Israel, os filisteus mataram Saul, todos os seus filhos, inclusive Jonatas, pai de Mefibosete. Enfim, os filisteus dizimaram a família real, e após essa guerra perdida, os filisteus vieram e habitaram em muitas cidades aqui de Israel, enfim,
E nessa dinâmica aí, desesperada aí, desta circunstância, a pessoa responsável pela criação de Mefibosete o apanhou para fugir com ele. E nessa fuga, ele caiu, enfim, e ficou aleijado dos 2 pés. Então, ele foi, consequentemente, depois disso, ele foi viver em Lodebar. Eu não quero entrar aqui muitos nos detalhes, porque tomaria muito tempo, mas enfim. Mefibosete cresceu longe do palácio. Embora ele teve um começo nobre, mas ele passou a ter uma existência muito complicada, vivendo de favor, enfim, de ajuda. Bem, queridos, o fato é que um dia o rei Davi se lembrou de uma promessa que tinha feito ao pai de Mefibosete, Jonatas, que foi o grande amigo de Davi. Então, Davi tinha prometido cuidar da descendência de Jonatas. Jonatas tinha pedido isso a ele: olha, se porventura eu não existir, e você como rei, você promete cuidar da minha descendência? Davi disse: claro. Então agora, quando Davi já estabelecido no trono, a história de Davi é como o Salmo 113 também, né? Deus pega Davi, né, um belemita vivendo no anonimato lá nos campos de Belém, e faz dele um rei, né? O nome de Davi foi, né, aclamado, Deus lhe deu um grande nome, enfim. E agora Davi está no trono, então ele se lembra desse compromisso e ele começa a indagar para os seus assessores, obviamente. Existe um descendente de Saul que eu possa ajudar, enfim, né? E até que alguém diz: olha, rei, Ziba, ele deve saber. Deixa eu te explicar quem era Ziba. Ziba, ele era um antigo servo de Saul, conhecia tudo. Certamente era homem de confiança de Saul, enfim. E quando Davi assume o trono, né, após a derrota de Israel para os filisteus, Saul se matou, né, aquela coisa toda. Então, os bens da família real, Davi parece que não tem muito tempo de acertar isso de momento. Então, o que Davi faz? Davi deixa na mão de um fiel depositário, que é Ziba. Ziba, então, passa a responder diante de Davi pela administração de todos os bens que eram de Saul. E é muita coisa, obviamente, né? Terras, plantações, criações de animais, enfim. Então Ziba está administrando todos os bens da família real. Então eu gostaria que você entendesse que o Ziba aqui, embora na condição de servo, é como que um príncipe, porque ele está muito honrado. Claro, imagina você como Ziba era visto lá em Jerusalém, não é? Enfim, dentro do país, porque era o homem que cuidava dos bens da família real. Então Ziba não era qualquer pessoa, né? Muito bem, queridos. O problema é que o sofrimento de Mefibosete, lá em Lodebar, os anos que ele viveu lá, isso é em decorrência de um silêncio malicioso, leviano, de Ziba. Porque Ziba administra os bens da família real. Obviamente que Davi está esperando o momento certo de confiar isso a um herdeiro legítimo. Agora, nós entendemos pela leitura do texto bíblico que Ziba não tinha o menor interesse em conectar o herdeiro legítimo lá de Lodebar, né, com os bens que ele tinha direito. Então Ziba permanece em silêncio. E o silêncio de Ziba
prolonga, perpetua o sofrimento de Mefibosete em Lodebar. Infelizmente, queridos, existem pessoas assim. Pessoas que poderiam, no abrir da boca, falar algo a respeito de alguém e mudaria completamente a situação da pessoa. Mas por interesse egoísta, eles permanecem em silêncio e o silêncio desta pessoa perpetua o sofrimento de alguém. No caso aqui, Ziba. Mas aí então, Davi, num determinado momento, ele manda que se chamem Ziba, e Ziba vem à presença do rei. Aí Davi o inquire diretamente: existe, você conhece, você sabe de algum descendente do rei Saul? E o Ziba, ele se vê pressionado pela autoridade máxima do país, e ele não é louco de dizer que não conhece. E aí ele diz: olha, rei, existe sim. Existe um filho de Jontas, logo filho do melhor amigo de Davi. Ele vive lá em Lodebar, mas é aleijado. Já foi logo desqualificando a pessoa, porque o Ziba não tem interesse. Há duas maneiras de você administrar o que não é seu. Ou você administra para honrar a confiança que lhe foi depositada, ou você administra de maneiras que você possa desfrutar, ainda que ilicitamente, disto pelo máximo de tempo que você puder. Então Ziba, ele não tinha interesse na aproximação de Mefibosete, mas para a sua surpresa, Davi disse para Ziba: olha, vão buscá-lo. E foram buscar Mefibosete. Bem, Mefibosete vem para o palácio. Se eu tivesse que dar um título para essa reflexão, eu daria o seguinte título: a segunda sobrevivência de Mefibosete. Porque a primeira sobrevivência de Mefibosete foi lá em Lodebar. Ele teve que se superar, viver na escassez de tudo, e viveu por anos lá. Tinha até um filho pequeno. Mas a segunda sobrevivência de Mefibosete será mais dramática do que a primeira. Será mais dramática do que a primeira. Por quê? Ao vir para o palácio, Mefibosete, ele acha que está tudo resolvido. Lembra do Salmo 113, que nós estamos considerando? Deus pegou o necessitado do pó, do monturo, e o trouxe para sentar entre os príncipes. Olha a história de Mefibosete, se enquadrando aqui, dentro do pensamento do salmista. Mefibosete, ele foi trazido, e Davi diz a Mefibosete: Mefibosete, olha, eu vou te ajudar. A partir de agora eu te dou o direito de comer comigo na minha mesa. Pensa nisso, queridos. Em um dia em Lodebar, não sei se ele tinha uma perspectiva de melhora na vida, mas no outro dia ele é convidado especial do rei, vai comer na mesa do rei, e é por isso que já existem tantos hinos, pregações, enfim, tudo bem. Então, o capítulo 9 de 2 Samuel, que faz a narrativa da vinda de Mefibosete para o palácio, termina assim: olha, morava Mefibosete em Jerusalém, está estabilizado entre os nobres. Morava Mefibosete em Jerusalém e de contínuo comia na mesa do rei. Está estabilizado. Mas, queridos, vai ocorrer algo sórdido, algo sujo dentro do palácio, ali nas cercanias do palácio. Por quê? Porque Ziba não admite a permanência de Mefibosete entre os nobres. Então, queridos, eu estou chamando a atenção de todos aqueles que nos acompanham nessa reflexão para uma realidade.
Obviamente que não é muito confortante para mim estar expondo este assunto, mas é uma realidade. E eu, com a responsabilidade que tenho diante de Deus, de ser um pregador, um ministro da palavra, eu não posso exercer meu ministério me furtando a focar a realidade que nos atinge a todos nós dentro da igreja. Então, queridos, assim como Mefibosete foi trazido para o palácio e tem alguém ali que não olha com bons olhos a sua presença entre os nobres, eu quero te adiantar. No teu convívio, lá, no teu lugar onde você convive com pessoas, de mais próximo ou de mais longe, não sei, no contexto do arraial evangélico, muitas vezes, querido, alguém não admite a honra que Deus te deu. Alguém não aceita, principalmente no tocante ao ministério, né? E muitas vezes a honra que Deus te deu incomoda outros. E você tem que saber conviver com isto. Imagina você que Mefibosete, quando veio para o palácio, claro, ele estava feliz, um milagre, uma mudança na sua vida. Mas o que Mefibosete não sabe é que a maior decepção da sua vida, ele ainda está para viver. Obviamente que lá em Lodebar, ele deve ter tido as suas decepções, enfim, mas a maior delas, ele vai viver agora dentro do palácio. E o que ocorre, queridos, para não ser muito extenso, eclode aqui então uma insujeição de Absalão, que queria ser rei, né? E queria tomar o trono do próprio pai. Então Absalão é conhecido de todos, ele organiza lá um exército, uma força, e ele se levanta contra o próprio pai, para tomar o trono. Então, neste momento, não cabe em Davi enfrentar o filho com a espada na mão. Então Davi e todos que lhe eram fiéis, Davi aconselha que eles deixem a cidade. Então entenda que Davi vai desocupar o trono e vai deixar a cidade para evitar um conflito armado com o filho que está disposto a tudo. Queridos, e quando Davi está deixando a cidade, isso nós temos aqui no capítulo 16 de 2 Samuel, né? No capítulo 16, a Bíblia diz que Davi deixa a cidade com todos os que lhe são fiéis. Bom, neste momento, o que acontece? Mefibosete também quer acompanhar Davi, óbvio. Então Mefibosete, ele pede a Ziba, porque Davi estabeleceu assim, que Ziba e toda a sua família, acho que ele tinha 20 filhos, todos eles trabalhassem para Mefibosete. Imagina você, Ziba não gosta de Mefibosete, e agora por ordem do rei, ele e toda a sua família tem que trabalhar para Mefibosete. E isto, querido, são coisas de Deus, viu? E aí, Ziba odeia Mefibosete em silêncio. Existem pessoas que te odeiam em silêncio. Existem pessoas que desejam o teu mal, o teu fracasso, mas nunca manifestam. Até sorri, te cumprimentam, né? Você até ganha um abraço, né? Enfim, mas lá no fundo, o sentimento é outro. Esse era o convívio de Ziba com Mefibosete. E aí, queridos, o que ocorre? O Mefibosete, quando o rei está deixando Jerusalém, ele prepara 2 animais, pede para que o seu servo prepare 2 animais, carregue de frutas, enfim, para que ele possa acompanhar o rei. Em um animal ele vai montar, porque ele não anda, ele é aleijado. E o outro ele vai carregar algumas coisas para ajudar, como alimento, as pessoas que estão seguindo Davi. Mas o que ocorre? Aqui no capítulo 16, diz assim,
Segundo Samuel, capítulo 16. Passando Davi um pouco além do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele. E um par de jumentos, 2 animais, albardados, e 200 pães, 100 cachos de passas, frutas de verão, vinho. E aí, então, o rei pergunta a Ziba: o que você pretende com isso? Vendo Ziba chegar com os 2 animais. Aí o Ziba, fazendo sucesso com o que é dos outros. Isso é plágio, né? No pior sentido possível. Ziba diz assim: os jumentos são para a casa do rei, né? Para se montar, aí as frutas, os alimentos aí, e para os cansados do caminho. Aí o rei pergunta então: e Mefibosete? Óbvio que Davi está sentindo falta de quem ele mais ajudou. Aí Ziba então aproveita essa oportunidade para cravar, né, um punhal no peito de Mefibosete. E ele diz ao rei assim: olha, ele ficou em Jerusalém porque ele está dizendo, isso aqui são palavras do Ziba: hoje a casa de Israel vai me restaurar o reino que era do meu pai. Ou seja, Ziba está dizendo: rei, já que o senhor está nessa situação aí, né, politicamente instável, seu filho se levantando contra o senhor e tal, o Mefibosete, ele diz que saindo o senhor, saindo Absalão, o povo vai reconhecer que ele é descendente de Saul e vai colocá-lo no trono. Imagina. Isso não acabou, tá? Os discípulos de Ziba estão por aí. Então o rei, diante disto, Davi errou aqui, porque você não pode fechar a questão em uma informação qualquer. Você tem que averiguar. Mas Davi, certamente muito chateado, acreditando em Ziba, né, ele diz: olha, teu é tudo quanto tem Mefibosete. Ou seja, Ziba, você já vinha cuidando mesmo dos bens da família real? Fica tudo para você. Meu Deus! É como se fosse ganhar na loteria por aí, né? Para aqueles que jogam, enfim. E Ziba, então, aquela aparente humildade, diz: eu me inclino, rei, eu acato isto. Tá bom. Queridos, vamos pensar em Mefibosete, nesse dia aqui. O Mefibosete, ele pediu para o seu servo preparar os animais e tal, e está lá esperando. Eu imagino, meio-dia, 1h da tarde, 2, 3, 4, 5 da tarde. O Mefibosete está lá. Alguém diz assim: seu Mefibosete, o senhor está esperando alguma coisa? Ah, sim. Como o rei está deixando a cidade, eu pedi que o meu servo preparasse para mim 2 cavalos. O senhor pediu para quem? Para Ziba. Olha, seu Mefibosete, eu lamento dizer, mas ele já se encontrou com o rei e eles já estão longe daqui. Ziba não virá ao teu encontro. Nesse momento, Mefibosete entendeu que foi traído pelo seu servo. Bem, o rei vai, eu preciso concluir. Queridos, as coisas evoluem, né? O Absalão morre, todo aquele levante contra Davi cai por terra, porque quem colocou Davi no trono não foi o homem, foi Deus. Uma coisa é alguém ocupar uma posição colocada pelo homem. Outra, totalmente diferente, é você ocupar uma posição que Deus lhe conferiu. E se Deus te promoveu e te estabeleceu em uma condição de honra, fica tranquilo, ninguém tira você daí. Note que Davi desocupou o trono voluntariamente para evitar um controle. Mas, pastor, Davi não deveria ficar para defender o trono? Não, querido, o trono é dele. O trono é dele. Essa peleja, Davi entendeu que não era dele. Então, Davi deixou que Deus pelejasse por ele. O que aconteceu? A mula de Absalão, né? Se fosse um carro, a caixa de direção quebrou.
A mula saiu do caminho, entrou debaixo de uma árvore, o cabelo de Absalão enroscou no galho, e aí vem Joabe, o mesmo general de Davi que mandou trazer Absalão, teve que ir lá e cravá-lo de flechas, pendurado na árvore. Ou seja, Joabe trouxe para dentro de Israel o que nunca deveria ter trazido, porque Absalão estava foragido por ter assassinado o seu irmão Amon, por ele ter violentado a sua meio-irmã Tamar. Então tem toda uma história aí. Mas, queridos, enfim, todo esse levante acaba e o Davi agora retorna. Quando Davi está retornando, já estamos no capítulo 19, quando Davi está retornando para Jerusalém, obviamente que grande parte do povo desceu para receber o rei, para dizer, nós estamos aqui, o trono é seu, o senhor vai reinar. Então, entre toda essa multidão, a Bíblia cita que 3 homens, cita nominalmente 3 homens que desceram. O primeiro foi Simei, que apedrejou Davi quando Davi estava saindo de Jerusalém, e Davi suportou as pedradas, e o Simei, que achou que Davi estava na sua desgraça, palavras dele, tu estás na sua desgraça, você acabou, apedrejou Davi, os valentes de Davi queriam matar Simei, Davi não permitiu, e quando Davi retorna, o Simei tem 3 opções, ou ele se suicida, comete um suicídio, ou ele foge para sempre para outras ações, viver como fugitivo, ou ele vai ao encontro do rei e pede perdão. Então ele preferiu descer ao encontro de Davi e pediu perdão. Então Davi poupou a sua vida. O segundo foi Mefibosete e o terceiro Barzilai. Não vou ter tempo aqui, obviamente, de falar dos 3, mas vamos dizer de Mefibosete. Quando Mefibosete soube que o rei estava voltando, Mefibosete, então, obviamente, que com outro animal, talvez, foi ao encontro do rei. E quando Davi, ele encontra Mefibosete, é a oportunidade de Mefibosete esclarecer o que aconteceu. Aqui no Salmo 2 Samuel 19, e no versículo 15, diz, então o rei voltou. Olha, existem muitas irregularidades no seio da igreja, porque a igreja, queridos, você tem que diferenciar a igreja, corpo de Cristo, a igreja pura, sem mácula, sem mancha, é o corpo de Cristo, espiritual. Mas tem a igreja como organização, e aí que está o problema. Muitos nobres, muitos príncipes, que estão na liderança da organização da igreja, não fazem jus a essa posição. Está certo? Então essa é a reflexão. Então, queridos, infelizmente, nós temos esse problema. Então, mas o rei está voltando. E é na volta de Jesus que muita coisa será esclarecida. Lembra o que diz? O que está escrito? Senhor, aquele dia, nós comíamos na tua mesa. Olha, eu liderei um grande trabalho, apartai-vos de mim. Não vos conheço. Por causa disso. Queridos, mas aqui, voltando aqui para a história de Mefibosete, a Bíblia diz que desde o dia em que Davi saiu de Jerusalém, até o dia que ele voltou, olha o que está escrito aqui, capítulo 19, versículo 24. Desde o dia em que o rei saiu, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, até o dia em que o rei voltou em paz. Você fala, puxa vida, que procedimento, mas tem uma lógica, queridos. Primeiro você percebe um jogo de palavras, tá certo? É a palavra de Ziba contra a palavra de Mefibosete. O Ziba disse ao rei que o Mefibosete não foi porque queria reinar no seu lugar. Então, palavras por palavras, Mefibosete falou assim, eu preciso convencer o rei de que eu não fiz isso, Então, o que Mefibosete fez? Ele não se cuidou mais. Com o seguinte raciocínio, se o rei está fora,
e não tem como se cuidar, eu também não vou me cuidar. Então, o que Mefibosete está fazendo aqui? Ele está ele está provocando evidências na sua pessoa de que ele comungava daquela tristeza do rei. Então, ele não trocou de roupa, não se cuidou, não sei quantos dias foram, né? Não sei quantos dias se passaram assim, mas o Mefibosete estava numa situação, né, muito feia, muito ruim. E quando Davi volta, Davi olha para ele, né, que foi ao seu encontro, e Davi disse assim: Mefibosete, você é o filho do meu melhor amigo, eu te ajudei tanto, por que você não foi comigo? Aí Mefibosete diz: ó rei, o meu servo me enganou. Deixa eu te perguntar, você já foi enganado alguma vez? Você já sofreu alguma decepção? No contexto mesmo, entre os irmãos de fé. Alguém já traiu tua confiança? Alguém já te prejudicou no ministério? Tudo isso, querido. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Cabe tanta coisa aí, queridos. O balaio é grande. E o rei perguntou: Mefibosete, você não foi comigo? Ele disse: não, rei, o meu servo me enganou. Aquilo que ele levou para o Senhor é meu. Olha, tem muita gente hoje, viu, desfrutando de coisas que não lhe cabe, viu? Tem muita coisa hoje, tem muitas pessoas hoje recebendo um louvor que não merece. Quando muitas vezes a pessoa que merece aquele louvor, aquela honra, está no ostracismo, ignorado. Aí, queridos, o Davi então tem que recuar da sua posição. Quando Davi entende que o Ziba mentiu, Davi diz assim a Mefibosete: olha, Mefibosete, eu resolvo que você reparta, porque ele já tinha dado tudo para Ziba, agora ele voltou. É feio isso, né? Você acredita cegamente em qualquer informação e depois tem que se corrigir. Aí o Davi disse: olha, divide com Ziba os bens que você tem. É aí, queridos, que o Mefibosete deu provas de que ele era um nobre, né, de alma. Aí o Mefibosete disse assim: ó rei, que ele fique com tudo. Está aqui, versículo 30. Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. O que nós temos aqui? Mefibosete valorizava muito mais a sua comunhão com o rei, né? O seu relacionamento com o rei, do que coisas. O oportunista, ele ama as coisas e usa as pessoas, né? Mas Mefibosete não é um oportunista. E Mefibosete, diga-se de passagem, ele viveu tantos anos superando escassez lá em Lodebar, que ele estava preparado para isso. Ele falou: não, eu vivi a minha vida toda sem riqueza, eu não preciso disso agora, eu como na mesa do rei. Então, queridos, se porventura você já sofreu ou vier a sofrer alguma injustiça da parte do homem, mesmo no contexto, né, do arraial evangélico onde você serve a Deus, priorize o teu privilégio de comer na mesa do rei. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento com todos aqueles que nos dão a honra, né, de acompanhar esta reflexão, e eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça, onde você estiver, para nós fazermos esta oração. Querido e eterno Deus, graças te damos, Pai, pelos ensinamentos que a Tua Palavra nos transmite e pelo referencial, Senhor, que nos fornece para nós dosarmos nosso caminhar e ajustarmos, Senhor, a nossa conduta, sempre priorizando a nossa comunhão contigo. A salvação, Senhor, a comunhão do Teu Espírito,
são mais valiosos do que qualquer bem desta vida. Ajuda-nos a te servir, Senhor, sempre priorizando o privilégio, Pai, da tua presença em nossa vida, ó meu Deus, e da certeza da salvação que o Senhor nos tem dado. Querido Deus, sê conosco, Pai. Carecemos da tua graça cada dia em nossas vidas. Abençoe a todos aqueles que nos ouviram, que acompanharam esta reflexão, em nome de Jesus.